Você já se sentiu meio vazio, como se houvesse um ruído constante na sua cabeça, mas um silêncio perturbador no seu coração? Aquela sensação de que sua fé, antes uma chama ardente, agora mal pisca, sem motivo aparente, sem um grande drama ou tragédia. Ninguém te atacou, nenhuma crise te abalou, mas ainda assim algo mudou. E se eu te dissesse que essa sensação não é por acaso, que existe uma estratégia em curso, tão silenciosa que você provavelmente nem percebeu? Uma tática pensada não para aniquilar sua fé com um golpe esmagador, mas para neutralizá-la, para torná-la irrelevante, para sufocá-la lentamente, até que ela deixe de ser a força motriz da sua vida. E o pior, você pode estar, sem querer, colaborando com ela. C.S. Lewis, um dos maiores intelectos cristãos de todos os tempos, o homem que nos presenteou com as terras mágicas de Nárnia e com a lucidez do cristianismo puro e simples, tinha uma compreensão quase assustadora da mente do inimigo. Ele não se iludia com a imagem caricata do mal. Lewis sabia que o diabo raramente vem com chifres e um garfo tridente, fazendo uma entrada dramática para assustá-lo. Não, ele é muito mais esperto do que isso. Ele opera nas sombras, nos sussurros, nas pequenas e constantes distrações da vida cotidiana. As táticas dele são tão sutis, tão incorporadas ao nosso dia a dia, que as aceitamos como o normal, sem questionar seu propósito maligno. A primeira dessas táticas, a mais insidiosa e comum, é a distração como arma invisível. Pense comigo, por que o inimigo gastaria energia tentando te convencer a negar a Deus abertamente, a blasfemar, a rejeitar tudo o que você acredita? Seria um ataque frontal, óbvio, e você o reconheceria e lutaria contra ele. Ele não precisa disso. Ele só precisa que você esteja ocupado demais. Simples assim. Ocupado demais para a oração de joelhos. Ocupado demais para mergulhar na palavra, sem pressa. Ocupado demais para ter aquele silêncio precioso onde você pode simplesmente sentir a presença de Deus, sem palavras, sem pedidos, só gratidão. Ele preenche cada milímetro da sua vida com um barulho ensurdecedor. Seu celular, uma extensão da sua mão, vibra sem parar. Notificações do trabalho, redes sociais com uma avalanche de informações, vídeos curtos que prometem entretenimento instantâneo, séries de streaming que viciam, notícias alarmantes. É um bombardeio incessante. E não são só as telas, são os compromissos. Uma agenda lotada de tarefas, reuniões, eventos sociais e até mesmo serviços que parecem importantes, mas que no fundo apenas nos drenam. Você acorda com o despertador, já pensando na primeira tarefa. Corre para o trabalho ou para cuidar da casa, dos filhos, mal respira. No almoço, mais rolagens infinitas na tela. À noite, a exaustão bate. E o que você faz? Busca mais uma distração para relaxar. Mais uma série, mais um jogo, mais algumas horas navegando sem rumo. Quando a cabeça encosta no travesseiro, o cérebro ainda está zumbindo. E a única coisa que você quer é dormir. Nesse ciclo vicioso, onde entra Deus? Onde entra a sua fé? Ela fica para depois, para quando sobrar um tempo, para quando eu estiver menos cansado. E esse depois nunca chega. Essa é a tática do esmagamento por irrelevância. O inimigo não te ataca, não te confronta, ele apenas te desvia. Ele te satura com um monte de coisas boas, ou aparentemente boas, até que a busca por Deus se torne apenas mais um item na sua lista de coisas para fazer, sempre no fim, sempre adiado. Lewis, em sua sabedoria, alertava sobre a tirania das coisas urgentes que nos impedem de nos dedicar às coisas realmente importantes. Ele sabia que o barulho do mundo é um inimigo potente da contemplação e da conexão espiritual. Se você se identificou com essa sensação de estar sempre ocupado, sempre correndo, mas sentindo um vazio, essa pode ser a distração em ação, silenciosamente neutralizando a chama da sua fé. Mas não se preocupe, entender o problema é o primeiro passo para vencê-lo. E temos mais táticas sutis a desvendar. Depois do barulho da distração, vem um sussurro ainda mais perigoso, o conforto como armadilha. Pense em um rio. Se a água está sempre fluindo, ela permanece limpa e fresca. Mas se o rio estagna, a água fica parada, morna e começa a apodrecer. Sua fé pode ser assim. O inimigo não quer que você seja um mártir, um guerreiro ferrenho. Ele quer que você seja morno, acomodado. Ele é um mestre em sussurrar no seu ouvido. Sua vida não está tão ruim assim, está?
Você tem um teto sobre a cabeça, comida na mesa, talvez um emprego razoável. Para que se esforçar tanto? Você já é salvo, não é? Não precisa orar com fervor todo dia. Não precisa mergulhar tão fundo na Bíblia. Aquela oração rápida antes de dormir é o suficiente. Aquelas poucas frases no culto de domingo já bastam. Ele te convence de que o mínimo é o suficiente. E quando você aceita isso, a paixão começa a esfriar. A busca ardente por Deus se transforma em uma rotina sem alma. Você ainda acredita em Deus, claro. Você ainda se identifica como cristão. Mas essa crença não gera paixão, não inspira sacrifício, não te tira do lugar. Não te leva a amar o próximo de verdade, a servir com alegria, a perdoar com o coração. É como ter um motor potente no carro, mas nunca passar da primeira marcha. Você está ali, o carro liga, mas nunca desenvolve todo o seu potencial. Sua fé se torna um adereço, uma formalidade, algo que você tem, mas que não te transforma, não te move, não te faz impactar o mundo ao seu redor. Lewis, em seus ensinamentos, nos alertava contra o cristianismo prático demais, aquele que tenta diluir a verdade divina para torná-la confortável aos padrões humanos. Ele nos lembra que a fé autêntica é, por natureza, desafiadora. Ela exige renúncia, exige esforço, exige um rompimento com o egoísmo natural. Mas o inimigo quer você preso na sua poltrona confortável, assistindo a vida passar, achando que está tudo bem. Ele quer que você se contente com as bênçãos materiais e esqueça a busca pelas bênçãos espirituais, que são infinitamente maiores. Ele quer que sua vida seja tão suave e previsível que você se esqueça da batalha. Ele não precisa te tirar da igreja. Ele só precisa tirar a igreja de dentro de você. Essa armadilha do conforto é sorrateira porque nos atinge onde somos mais vulneráveis, no nosso desejo por facilidade e por uma vida sem problemas. E quem não quer isso, afinal? Mas Lewis nos ensinou que o caminho para o real nem sempre é o mais fácil, nem o mais confortável. Pelo contrário, muitas vezes exige de nós uma renúncia, um sacrifício que nos tira da zona de comodidade para alcançar algo muito maior. Então, examine-se. Você tem se contentado com uma fé morna? Tem evitado o esforço na sua vida espiritual porque tudo está bom o suficiente? Se sim, essa pode ser a armadilha do conforto em ação, transformando sua fé em algo inerte. Mas lembre-se, a vida com Deus é uma aventura, não uma soneca no sofá. E o chamado para despertarmos nunca é tão urgente quanto agora. Estamos apenas começando a desvendar essa estratégia silenciosa. Agora vamos falar de algo que corrói a alma de dentro para fora. A dúvida sutil. O inimigo, com sua astúcia, não é ingênuo. Ele sabe que um ataque frontal à sua fé, tipo Deus não existe, seria facilmente rebatido pela sua experiência, pela sua razão, pelo seu coração. Você diria, claro que ele existe, eu o sinto, eu o vejo na criação, na minha vida. Então, ele muda a tática. Ele não quer que você negue Deus. Ele só quer que você comece a fazer perguntas, pequenas perguntas, quase inocentes, aquelas que surgem em momentos de silêncio ou de dor e que, se não confrontadas, começam a roer sua confiança como pequenos cupins. Será que ele realmente se importa com o meu sofrimento? Com essa dor que eu estou sentindo agora? Com essa injustiça que eu estou vivendo? Afinal, se ele é tão bom, por que permite tudo isso? E se todas essas histórias que lemos, esses milagres, não passarem de lendas antigas, metáforas bonitas para nos dar esperança? E se, no fundo, tudo isso for só uma ilusão, um conto de fadas para adultos? Depois de tudo o que eu fiz de errado, ele ainda me amaria? Eu sou realmente digno do seu amor ou estou apenas me enganando? Percebe como elas são sutis? Elas não gritam, elas sussurram, elas se infiltram na sua mente quando você está mais vulnerável. Lewis, em sua jornada pessoal de ateísmo para a fé, conhecia bem a força da dúvida racional, mas também a insidiosidade da dúvida emocional. Ele compreendia que muitas vezes não é a falta de evidências que nos afasta, mas a falta de sentimento, a falta de uma resposta imediata a um clamor desesperado. Essas pequenas perguntas, se não forem levadas à luz, se não forem confrontadas com a verdade e com a comunidade, começam a criar rachaduras na fundação da sua fé. Você continua indo à igreja, cantando os hinos, até participando das atividades, mas por dentro, a solidez que você sentia antes se transformou em uma areia movediça. A convicção enfraqueceu. Aquela certeza inabalável de que Deus é bom, que Ele tem um plano,
que ele está no controle, começa a ceder. A conexão com o pai, que antes era clara e forte, agora parece distante, nebulosa, como um sinal de rádio fraco. Você tenta sintonizar, mas só ouve chiado. E essa falta de clareza, essa sensação de incerteza, é uma vitória silenciosa para o inimigo. Porque um cristão que duvida não age com ousadia. Um cristão que duvida não prega com paixão. Um cristão que duvida não enfrenta as batalhas com a mesma convicção. Lewis nos ensina que a dúvida faz parte da jornada, mas ela não pode ser o destino. Ela é um convite para buscar mais profundamente, para questionar com humildade e não para abandonar a busca. Mas o inimigo quer que você pare no questionamento, que se fixe na incerteza, que se isole com suas perguntas sem resposta. Então, se você tem sentido essas pequenas perguntas corroendo o seu interior, não se envergonhe, mas também não as ignore. Elas são um sinal de que essa tática sutil da dúvida está em ação. O próximo passo é entender como combater essa erosão e solidificar novamente sua confiança. Mas antes, há outra tática perigosa que se alimenta exatamente dessa dúvida e daquela distração que falamos no começo. Agora, vamos mergulhar em uma tática que se alimenta da dúvida e da distração, empurrando-nos para um abismo silencioso, o isolamento emocional. Depois que o inimigo te enche de barulho e sutilmente te faz duvidar, ele sussurra a mensagem mais traiçoeira de todas: ninguém entenderia. Ele te convence de que suas lutas espirituais são únicas, que suas dúvidas, aquelas pequenas perguntas que corroem, são vergonhosas demais para serem compartilhadas, que seus medos, suas tentações, seus pecados ocultos te tornam um caso especial, um fracasso tão grande que ninguém no seu grupo de fé, ninguém na sua família, ninguém no seu círculo de amigos realmente te compreenderia ou aceitaria. Ele diz: se você contar, eles vão te julgar, vão te olhar diferente, vão achar que sua fé é fraca, é melhor guardar para si mesmo. E assim ele te empurra para a solidão. Você começa a se afastar, inventa desculpas para não ir ao grupo pequeno, para faltar ao culto, para evitar conversas mais profundas com seus irmãos de fé. Você se torna um lobo solitário, um cristão ilhado. E por que o inimigo quer isso? Porque ele sabe que no isolamento, sua fé é mais vulnerável do que nunca. Pense em um exército. Um soldado sozinho no campo de batalha é um alvo fácil. Mas um batalhão unido, com apoio mútuo, comunicação e estratégia, é uma força poderosa. Lewis, em sua obra, frequentemente ressaltava a importância da Igreja, do corpo de Cristo, como uma comunidade vital para a jornada de fé. Não fomos feitos para viver a fé sozinhos. Somos membros uns dos outros, chamados a nos apoiar, a nos encorajar, a nos corrigir em amor. Mas o inimigo quer te separar do rebanho. Ele quer que você se sinta um caso perdido, sem ninguém para estender a mão, sem uma voz para te lembrar da verdade, sem um ombro para chorar. Na solidão, as mentiras dele ganham força. Aquelas dúvidas sutis crescem e se tornam certezas distorcidas. O barulho da distração se torna seu único companheiro e o conforto da inação, seu único refúgio. A vergonha e o medo são as correntes que o inimigo usa para te prender nesse isolamento. O medo de ser exposto, o medo de ser rejeitado, a vergonha de não ser o cristão perfeito que você acha que deveria ser. E enquanto você se esconde, a chama da sua fé corre um risco imenso de ser apagada. É como uma brasa quente que é retirada da fogueira. Sozinha, ela esfria rapidamente e se torna cinzas. Se você tem evitado a companhia de outros crentes, se tem guardado suas lutas e dúvidas para si mesmo, se sente que ninguém te entenderia, então o isolamento emocional pode estar agindo na sua vida. Essa tática é um veneno lento que paralisa sua capacidade de buscar ajuda e de ser ajudado. Mas o caminho de volta para a luz começa com um passo, um pequeno gesto de ousadia para quebrar essa parede invisível que o inimigo construiu ao seu redor. Lewis nos ensinou que a vulnerabilidade, quando vivida no contexto da fé e da comunidade, é uma fonte de força, não de fraqueza. E é vital que nos lembremos disso enquanto seguimos desvendando as últimas estratégias silenciosas que podem estar afetando sua caminhada. Chegamos a uma das táticas mais insidiosas do inimigo, a banalização do pecado. Essa é uma obra-prima de sutileza, porque não é um ataque frontal à sua moral, não é um convite explícito para o mal grotesco, não.
A estratégia é muito mais inteligente. Ele não te apresenta o pecado como algo hediondo, repulsivo, algo que você rejeitaria de imediato. Ele o serve em pequenas doses, torna-o aceitável, compreensível, até mesmo moderno. Ele sussurra: "Ah, qual o problema de uma pequena mentira para evitar problemas? Todo mundo faz. Um pouco de inveja ou ciúme é normal, é humano. Olhar para aquilo que não te pertence ou alimentar pensamentos impuros não é nada demais, desde que você não faça nada. Falar mal do próximo, mas só um pouquinho, não tem problema, é só um desabafo." A estratégia é normalizar o que é errado. É como a água que goteja constantemente sobre uma pedra. A princípio não faz nada, mas com o tempo, gota após gota, ela esculpe um buraco profundo. Da mesma forma, essas pequenas doses de pecado, aceitas e repetidas, começam a corroer sua consciência. Aquela voz interior que te alertava, que te fazia sentir desconforto, começa a se calar. O pecado, antes um choque, se torna um hábito. Lewis, em sua obra Cartas de um Diabo a seu Sobrinho, nos dá uma visão interna de como o inimigo trabalha para fazer com que os humanos se acostumem com o mal. Ele não quer que você caia de uma vez em um abismo profundo. Ele quer que você escorregue um pouquinho a cada dia, quase sem perceber, até que um dia você olha para trás e não reconhece mais onde está. A banalização do pecado tira seu vigor espiritual. Ela tira sua santidade. Ela tira sua capacidade de discernir o bem do mal, porque as fronteiras se tornam cada vez mais borradas. Você ainda se considera cristão, mas a linha entre o que é certo e o que é errado, entre o que agrada a Deus e o que não agrada, se torna tão tênue que quase desaparece. E uma fé sem padrões claros, uma fé que não se choca mais com o pecado, que não busca a santidade com fervor, é uma fé neutralizada. Ela perde sua força, seu poder de transformação, sua capacidade de ser luz no mundo. É como um remédio que perdeu a validade. Ele ainda está ali, mas não tem mais o efeito desejado. Sua fé, quando banaliza o pecado, perde sua eficácia, sua capacidade de curar, de libertar, de mudar vidas, começando pela sua. E o inimigo celebra, porque não precisou lutar para te desviar. Ele apenas te convenceu a aceitar o quase certo até que ele se tornasse o novo normal. Se você tem percebido que certas coisas que antes te incomodavam, agora já não causam o mesmo peso na consciência. Se a linha entre o que é aceitável e o que não é tem se tornado turva, então a banalização do pecado pode estar em plena operação na sua vida. Mas há esperança. Reconhecer essa tática é o primeiro passo para resgatar a santidade e a clareza moral que um crente precisa. E temos apenas mais uma estratégia crucial do inimigo para desvendar antes de falarmos sobre como virar o jogo. E chegamos à última tática que vamos desvendar hoje, uma que está intimamente ligada à distração e ao conforto, a pressa que mata a intimidade. O inimigo, em sua genialidade maligna, entende perfeitamente a natureza do mundo moderno. Ele sabe que a vida hoje é sinônimo de correria, de um ritmo frenético onde o tempo é nosso recurso mais escasso, e ele usa isso a seu favor. Ele sabe que a intimidade com Deus, aprofundar sua fé, ouvir a voz do Espírito Santo, tudo isso exige uma coisa que a correria rouba: silêncio e tempo. Aquele silêncio onde você pode aquietar sua alma e aquele tempo dedicado exclusivamente ao seu relacionamento com o Criador. Então, ele te convence: você não tem tempo. Você está muito ocupado para uma oração de verdade, uma meditação profunda na palavra, um momento de gratidão genuína. Há coisas mais urgentes na sua agenda, mais contas a pagar, mais e-mails para responder, mais tarefas para cumprir. E você, exausto pela jornada do dia, acaba acreditando. A pressa se torna sua justificativa para a superficialidade espiritual. Sua oração vira uma lista rápida de pedidos, dita enquanto você dirige ou antes de dormir, quase como uma formalidade. A leitura da Bíblia, se acontece, é apressada, um versículo aqui e ali, sem tempo para mastigar a palavra, para permitir que ela penetre no seu coração. Você está sempre correndo, mas para onde? Para o próximo compromisso, para a próxima distração, para a próxima tarefa que nunca acaba. E nesse ritmo incessante, a intimidade com Deus se torna uma miragem, algo que você deseja, mas que parece inalcançável. Lewis, em sua vasta obra,
constantemente nos apontava para a necessidade de transcender a superficialidade e buscar a realidade última, que é Deus. Ele nos mostrava que o reino de Deus não é um lugar de pressa, é um lugar de eternidade, de profundidade, de um relacionamento que exige tempo e dedicação. Mas se você está sempre correndo, nunca vai conseguir mergulhar nessas profundezas. Sua conexão com o Pai se torna rasa, apressada, uma formalidade rápida antes de voltar à correria. Você se sente distante mesmo sabendo que Ele está lá. Você anseia por uma conexão mais profunda, mas a voz do inimigo sussurra: você não tem tempo, não tem tempo. E uma fé que não tem tempo para a intimidade, uma fé que vive na superfície, que não mergulha nas profundezas do amor de Deus, é uma fé que sim está sendo neutralizada. Ela perde seu sabor, seu poder de nutrir sua alma, sua capacidade de ser um porto seguro em meio às tempestades. A estratégia silenciosa do inimigo é precisamente essa: roubar seu tempo, encher sua vida de barulho e pressa, para que você não tenha espaço, nem mental, nem emocional, para cultivar a coisa mais vital de todas, seu relacionamento íntimo com o Criador. Mas o jogo não acabou. Entender essas táticas é o primeiro passo para virar a mesa. Agora que expusemos as 6 estratégias silenciosas, é hora de um reenquadramento. É hora de falar sobre como lutar de volta, como fortalecer sua fé e como despertar do sono que o inimigo tanto deseja para você. Agora que expusemos as táticas, uma a uma, pode parecer que estamos em desvantagem esmagadora, não é? A distração constante, o conforto que nos amolece, as dúvidas que sussurram, o isolamento que nos enfraquece, a banalização do pecado que nos cega e a pressa que nos rouba o mais precioso. Parece um cerco invisível, mas real. Mas C.S. Lewis, com sua mente brilhante, nos lembra de uma verdade fundamental: o inimigo só opera onde há uma porta aberta. Ele não tem poder sobre você se você não der a ele esse poder. A grande revelação de Lewis sobre a guerra espiritual não é apenas que ela existe, mas que Deus já venceu. E nós somos parte da equipe vitoriosa. O inimigo não está em pé de igualdade com Deus. Ele é uma criatura caída, limitada. Suas táticas são baseadas em engano, em truques, em nos fazer acreditar que ele tem mais poder do que realmente tem. E por que ele usa essas táticas silenciosas? Porque ataques diretos geralmente falham. Eles nos alertam. Eles nos fazem lutar. A tática silenciosa funciona precisamente porque é discreta. Ela nos anestesia. Mas uma vez que você a identifica, ela perde grande parte do seu poder. É como acender a luz num quarto escuro cheio de baratas. Elas fogem. O inimigo não gosta de ser exposto. Então, o jogo não é perdido. Longe disso. Pelo contrário, você agora tem uma vantagem crucial: conhecimento. Você sabe onde ele ataca. Você sabe como ele tenta neutralizar sua fé. E sabendo disso, você pode construir suas defesas não com medo, mas com a certeza de quem está do lado da vitória. Lewis nos chamava a ser cristãos fortes, não passivos. E a força começa na consciência. Pense nisso. A distração só funciona se você permitir que ela tome seu tempo e atenção. O conforto só te prende se você aceitar uma fé morna. A dúvida só cresce se você a alimentar no isolamento. A banalização do pecado só vinga se você abaixar seus padrões. E a pressa só rouba sua intimidade se você não priorizar o eterno. Cada uma dessas armadilhas exige a sua colaboração, consciente ou inconsciente. A boa notícia é que você tem o poder de retirar essa colaboração. Você pode escolher, você pode decidir. A fé não é algo que acontece para você. É algo que acontece em você e através de você, por meio do Espírito Santo. É uma parceria divina, e Deus está mais do que pronto para te capacitar nessa luta. Lewis nos lembra que o caminho para o real nem sempre é o mais confortável, mas é o único que vale a pena. E é um caminho de vigilância constante, de disciplina, mas também de uma alegria profunda que o inimigo nunca poderá nos roubar. Ele não quer que você descubra essa alegria, essa paz que transcende o barulho e a correria. Ele não quer que você experimente a força de uma fé inabalável, mas você pode. Você está prestes a descobrir como virar a mesa, como desarmar cada uma dessas estratégias silenciosas e reacender a chama da sua fé com uma intensidade que você talvez nunca tenha imaginado ser possível. E assim, chegamos ao final da nossa jornada. Vimos as sombras, as táticas silenciosas que buscam minar sua fé gota a gota.
mas também acendemos a luz, expusemos o inimigo, e no ato de expor, ele perde seu poder. A grande verdade que C.S. Lewis nos legou é esta: sua fé não foi feita para ser neutra. Ela foi feita para ser uma força viva, uma chama ardente, um farol de esperança em um mundo em trevas. Ela foi feita para mover montanhas, para inspirar amor, para gerar transformação. Não permita que a distração roube seu tempo. Não aceite o conforto que amolece sua alma. Não alimente a dúvida no silêncio. Não se entregue ao isolamento. Não banalize o que é sagrado. E não deixe a pressa roubar sua intimidade com o único que realmente importa. Sua fé é o seu maior tesouro, o seu mapa para a eternidade. Cuide dela, proteja-a, alimente-a. Você tem o poder de escolher, de decidir, de lutar. E na certeza de que Deus já venceu, você pode despertar, se reconectar e reacender cada centelha da sua fé. Que ela seja a partir de hoje mais vibrante, mais consciente, mais corajosa. Que ela seja um testemunho inabalável do Deus vivo em sua vida. Porque, meu amigo, sua fé é invencível. Se esta mensagem tocou seu coração e te inspirou a reacender a chama da sua fé, não a deixe morrer aqui. Sua jornada é importante. Inscreva-se agora no nosso canal Sermões, para não perder outros vídeos transformadores como este. Deixe o seu like, para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas. E por favor, comente abaixo qual dessas táticas mais ressoou com você e o que você fará para combatê-la. Sua experiência e seu testemunho são poderosos. E claro, compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também precisam despertar para a estratégia silenciosa do inimigo. Juntos seremos inabaláveis.